Senhor. Boa noite. Com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho de 2026, às 20 horas e 55 minutinhos, na cidade de Tatuí, estado de São Paulo. Tatuí, cidade ternura. Tatuí, a capital da música. Vilma Pereira, amém, a paz do Senhor, Vilma. Estamos aqui, né, um horário diferente. Acontece que meu celular estava carregando. Acabou a luz hoje aqui na Vila Esperança, acabou a energia, né, das fiações da rua, e ficou uns minutos sem luz e meu telefone já estava com a minha bateria, acho que estava com 9, parece, 9 ou 8, e aí não pude carregar, né? Aí logo que veio, voltou a energia, graças a Deus que voltou antes do comunicado, que pelo comunicado ia demorar um pouquinho mais, mas graças a Deus que veio logo, voltou logo a energia elétrica aqui na Vila Esperança, em Tatuí, né? E aí meu telefone, até ele carregar um pouco, eu demorei mesmo a entrar aqui. Mas acontece que se tem algo que me alegra, se tem algo assim que deixa eu, me completa, me dá uma alegria no coração, é eu poder falar no amor de Deus. Quando eu falo no amor de Deus, sabe, quando eu abro a minha boca aqui nesta live ou em qualquer lugar para falar desse Deus glorioso, nossa, vocês não imaginam, sabe, eu me completo fazendo live. Por quê? Porque eu sou uma evangelista, eu sou uma serva de Deus, eu sou um instrumento de Deus, eu sou a mulher que Deus me fez com o desejo de falar desse tão grande amor de Deus. Até porque eu tenho muita bagagem para falar sobre este Deus. É muita bagagem, gente. Eu já não sou criança mais. E os anos de vida que eu tenho, existe muitas situações que eu já passei, que eu já enfrentei, provas, tribulações, morte na família, né? Quantas coisas eu já passei na minha vida. Alguém olha para mim e, como sempre me dizem, irmã Lisete, a irmã tem um sorriso lindo. Isso aqui é Deus, Ele me fez com esse sorriso. E mesmo, às vezes, passando por tribulação, o Senhor me dá esta graça, mas isto é de Deus para mim. Porque a gente, como humana, a tendência da gente é cair o semblante, não é? Mas digo uma coisa para os irmãos. Eu quero ser bem sincera. Eu não sei como agradecer a Deus pela maneira que Deus tem me guardado, pela maneira que Deus tem feito na minha vida, na vida das minhas filhas, meus genros, meus netos e minha bisneta. Eu só quero agradecer esse Deus.
E por isso que eu falo com muita convicção que nosso Deus é o Deus da grande misericórdia. O nosso Deus é o Deus que nos derrama graça sobre nós. Porque a graça de Cristo é ela que faz nós recebermos as nossas bênçãos. Por isso que Deus falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Porque ainda que tenhamos tanta luta e dificuldade, ainda que tenhamos momentos que nós não entendemos, mas quando a graça, quando o amor de Deus, quando o olhar de Deus está sobre nós, quando Deus ele está mirando a nossa vida lá do céu e nos guardando nesta terra perigosa. Quando isso acontece, o sorriso vai estar sempre no nosso rosto. Então eu louvo a Deus por estar diante desta tela. Eu quero falar algo. Desde 11 anos de idade, eu já fazia programa na Rádio Difusora de Tatuí. Foi a primeira rádio, foi formada pelo nosso inesquecível Oscar Mota. Era ali na rua 15 de novembro. Era uma casa, tinha um salão muito grande para festa e tinha onde era o local que ficava, eu me esqueci o nome agora, estúdio, onde ficava o estúdio para a gente entrar e fazer os programas evangélicos ou outras pessoas que faziam outros tipos de programa. Chamava-se estúdio. Era muito bem fechado, a porta muito bem fechado. Tinha assim um quadrado de vidro. Se alguém viesse do lado de fora, a gente só conversava por mímica, né? Porque aqui eu faço mímica, você enxerga, mas na rádio não. A rádio não tinha quem estava filmando. Então, às vezes aparecia naquele quadrado assim grande, que era de vidro transparente, aqui tinha aquele microfone que era pendurado assim do ar, um enorme microfone, cheio de furinho assim, era o tempo, aquele microfone era da hora, era daquele tempo. Eu tinha 11 anos de idade. Minha irmã Débora já tinha 22 anos de idade, porque ela é 10 anos mais velha do que eu. E eu e Débora, a minha irmã Débora, que graças a Deus está bem de saúde, né, Débora Ribeiro Essel? Eu e Débora íamos com o nosso papai, presbítero Armínio José Ribeiro. Tenho gosto de falar no meu papai. E ele levava nós duas para fazermos programa na rádio com ele. E era assim, papai sentava aqui, aquele microfonão caído, assim, trazido até aqui, um enorme microfone, e eu sentava do outro lado. Então, ele falava, eu falava. Os dois lados do microfone captava a voz. E tinha hora que eu saía da cadeira, Débora ia e começava a fazer o programa com o nosso papai. Foram muitos anos assim. Era lindo, papai tinha esse programa, A Voz do Evangelho. Olha, eu lembro o nome até hoje. A Voz do Evangelho. E sim, o seu Oscar Mota era um homem que queria muito bem meu pai. Ele respeitava demais meu pai, sabe? Então ele, cada ano que fazia de aniversário do programa naquela rádio difusora de Tatuí, era mais ou menos ali onde tem a loja Cirandinha, mais ou menos naquela altura, um quarteirão após a matriz, o lado de trás da matriz, na próxima quarteirão assim, era ali a rádio difusora de Tatuí. Talvez tenha alguém que me assista com mais idade, pode até lembrar disso. E ali papai, cada ano
cada aniversário do programa dele, A Voz do Evangelho, papai fazia uma festa naquele salão social que tinha na rádio difusora de Tatuí. Ali enchia de pessoas, enchia até mesmo de pessoas com nomes, com renomes, né? E eram pessoas de Deus e que tinham seus cargos altos, mas papai tinha amizade com todo mundo. Eu acho que eu herdei do meu pai isso, né? Débora também herdou do nosso papai isso. Eu tenho amizade com todo mundo conhece a gente, né? Papai também era assim. O presbítero Armínio é o presbítero Armínio, porque era um homem de Deus, honesto, sincero, íntegro e desviava-se do mal. E ele nos ensinou as boas maneiras, ele nos ensinou as boas atitudes que nós temos que ter. Meu pai foi o meu instrutor, usado por Deus para me ensinar a palavra de Deus, ensinar boas maneiras, ser educada, ser paciente, ser verdadeira. Papai foi um exemplo de vida para mim, para Débora e para Adi, a nossa irmã mais velha, que já está in memoriam. Minha irmã Adi, que era casada com o pastor Paulo Pires, que também já está in memoriam, já está no braço de Jesus Cristo. E na época, papai levava nós, Débora já com 22 e eu com 11 anos. Então eu iniciei muito cedo a pregar o evangelho. Cantar em festividades, assim eu já cantei com 3 anos de idade. Então eu louvo a Deus, amados, eu não tenho do que me orgulhar, mas eu tenho que agradecer a um Deus, que nesse Deus eu me glorio, de ter um Deus como Deus é. Eu me glorio de ter um Deus como esse Deus que eu tenho. Que eu creio que você tem o mesmo Deus na sua vida. E ali, como o papai fazia a gente aprender a fazer o programa, nós ficamos assim, bem práticas em pregar o evangelho em rádios, né? E hoje eu prego diante de uma tela. A ciência cresceu, né? Assim, a parte da internet, o sistema, né? Hoje nós temos esse sistema que deixa nós pregarmos diante dessa tela onde você me vê e eu posso ver o seu nome entrando aqui na minha live. E com isso eu cresci, né? Ali dentro do evangelho, falando de Jesus, pregando a palavra, cantando, porque a vida toda eu cantei. Eu amo cantar. Hoje minha voz já não é tão forte como era no passado, porque desgasta, né? Mas ainda tenho uma voz. E com essa voz, quando eu posso, eu louvo a Deus. Quando eu tenho oportunidades, eu louvo a Deus. Inclusive aqui na live, quando eu sinto de cantar junto, eu começo a cantar junto aqui com aqueles que estão cantando nos hinos ali, que eu ligo a minha televisão para que o som venha a sair. E eu estou muito feliz porque os anos passaram e eu aprendi do evangelho com o meu querido papai presbítero Armínio José Ribeiro. Faleceu com 91 anos de idade, lúcido e pregando a palavra de Deus. Então isso para mim é uma alegria, é um testemunho que eu estou dando aqui. O quanto que Deus é bom, né? Porque o pai que Deus me deu, eu nunca quereria outro pai. Nunca trocaria meu pai por outro pai. Minha mamãe também, uma mulher honesta, uma mulher de moral, como meu papai. Meu Deus, caráter, sabe? E minha mamãe também trabalhou muito na obra, diaconisa da obra de Deus. Também amava cantar, amava fazer festividades do Dia das Mães, do dia de Natal, né? Ela sempre foi aquela mulher que cuidou dos dramas que ela fazia com os personagens
na época de Natal, Dia das Mães, enfim, que se tivesse uma festividade, minha mãe tomava a frente e fazia festas muito bonitas, né? Com dramas assim espirituais. Então eu me alegro de ter nascido num lar cristão. Eu sou de berço cristão. Mamãe e papai já eram cristãos e bem cristãos quando eu nasci. Aliás, nós três, minha irmã Adi já em memória, minha irmã Débora, que tá lindona lá, tá ótima, graças a Deus. E eu aqui, né, euzinha, aqui, né, na frente dessa tela, falando do grande amor de Deus que não falha. Sabe, eu tenho muitos testemunhos para dar, muitas coisas para contar sobre o que Deus pode fazer para uma pessoa, né? Eu tive, depois que eu me tornei com os meus 18 anos e 2 meses, eu me casei e não fui muito feliz, né? No casamento, começou a dar problemas no meu casamento, com 7 anos de casada, durou mais 2 anos e nós tivemos que nos separar, né? Houve uma traição por parte do meu marido, Joel de Campos Vieira, e ali nós tivemos que nos separar. Realmente não deu mais para continuar, porque me machucou muito, me doeu muito. Eu ainda dei um tempo para ver se ele mudaria, né? Mas infelizmente ele não conseguiu colocar a vida dele em ordem, de novo na presença de Deus, porque ele foi um caro servo de Deus. Ah, foi. Foi sim. Enquanto ele não tinha caído em pecado com essa outra mulher, com essa mulher ele me traiu no casamento, antes disso ele era um excelente homem. E trabalhou muito na casa de Deus e com muito prazer. Tanto que depois, agora, os anos passaram, nós voltamos de novo, depois de 12 anos de separação, ele voltou novamente para mim, ele veio, ele morava em Boituva com essa outra mulher, e ele voltou no mês do meu aniversário, no ano de 1992. Fazia 12 anos já que ele estava com essa mulher, coabitando com ela em Boituva. Teve um filho com ela. E depois de 12 anos, Deus falou com ele. E ele voltou para mim. E nós casamos de novo no civil, sabia? Eu fui casada 2 vezes com ele. Depois da separação, 12 anos, ele volta e nós assinamos de novo o nosso casamento no cartório. A minha vida, ela é cheia de testemunho. Eu sou uma pessoa que tenho muitas experiências, sabe? Eu creio que todo ser humano tem, né? Mas cada um conte para que Deus seja glorificado. Eu conto para exaltar o nome de Deus. Eu conto para que o nome de Deus seja exaltado naquilo que eu falo. A exclusividade minha, quando eu falo aqui, é somente para exaltar o nome de Deus. Com tudo que aconteceu de altos e baixos na minha vida, eu conto com a maior tranquilidade, porque em todas as vezes que eu passei por uma tribulação, por um problema, por uma dificuldade, por morte, né? Que Deus levou meu filho com 20 anos de idade num acidente de avião. Eu estava grávida da minha caçula, a Beatriz. Estava grávida de 2 meses e 7 dias e eu, né? Fui assim, passei por esse momento de Deus levar o meu filho lindo de 20 anos nesse acidente de avião. E assim foi a minha vida. Tenho muita coisa para contar.
Aí eu coabitei novamente com o Joel, após ele voltar para mim, casarmos de novo. Deus permitiu 13 anos nós vivermos juntos de novo. Foi quando eu fiquei grávida da Beatriz, né? A minha caçula. Hoje ela tem 32 anos. E fiquei grávida dela. E foi assim, algo... milagre, porque Deus falava comigo, sabe? Quando o Joel estava com a outra mulher, que ficou 12 anos com ela, Deus falava comigo, eu vou trazer o Joel de volta para você. Eu cria piamente, eu cria. Muitos não, muitos caçoavam, muitos achavam que eu estava pirando, porque eu falava sem medo. Deus falou comigo que o Joel vai voltar para mim. Como a mulher que morava com ele, né, que me traiu errando com ele, ela era muito bonita, 10 anos mais nova do que eu. Então, aos olhos humanos, coitada da irmã Lisete. Mas quando Deus quer fazer algo, ele faz. Ele não precisa da ajuda de ninguém. E ele nem pergunta para você dar alguma ideia para ele. Deus não pergunta, ele não precisa de ajuda. Deus faz quando ele quer, ele age. Do jeito dele, mas ele age. E naquele momento, quando o Joel voltou no ano de 1992, eu realmente glorifiquei muito a Deus. E a igreja toda, todo mundo que me conhecia, porque eu falo isso sem orgulho, sem querer me aparecer, mas é uma realidade. Aqui em Tatuí, eu nos 4 cantos de Tatuí, tem pessoas que evangelizei, que cuidei espiritualmente, visitas nos lares, campanhas nos lares. Então, os 4 cantos de Tatuí, nem estava bem informado ali, os bairros, lá estava a irmã Lisete, sempre com alguma irmã junto comigo. Eu sempre convidava alguém, às vezes 2, 3, 4 irmãs, quando às vezes uma só, mas sempre alguém junto comigo. Eu gostava. E eu fiz muita obra de Deus aqui em Tatuí, como ainda faço até o dia de hoje. Só que hoje eu não sou tão assim, fortuna fisicamente, como eu era antigamente. Eu andava a pé, lugares longe, mas ainda tenho desejo. Só que hoje, graças a Deus que tem Uber, mas eu faço a obra de Deus ainda. E quando Deus trouxe ele de volta, o Joel, realmente cumpriu. E daí vivemos mais 13 anos, onde também Deus falou que ia dar mais uma criança para mim. Só que eu nem lembrei que a minha idade estava indo embora. Nem lembrei. E quando o Joel voltou, eu fiquei grávida da Beatriz. Eu ganhei a Beatriz com 41 anos. Aí que caiu a minha ficha, irmãos amados. Meus queridos desta live. Quando eu ganhei a Beatriz, eu fiz 41 anos em outubro. Ela nasceu em março. Falei, meu Deus, que fé minha que eu tive. Pois eu nem lembrei quantos anos eu teria o dia que o Joel voltasse. Mas Deus é perfeito. Quando ele fala, ele cumpre perfeitamente. E aí eu falei, olha, eu tô com 41 anos. Tanto que no parto da Beatriz, eu tive eclâmpsia. Talvez alguém não saiba. Eclâmpsia é uma enfermidade, é uma doença, é algo que acontece para a mulher somente no parto. Quando a pessoa está grávida e o meu foi chegando ao final, já para 9 meses, de 8 para 9 meses, já comecei. Eu tive uma gravidez linda, maravilhosa. Eu viajava, eu dirigia carro daqui a Serquilho toda semana para fazer campanha lá. Meu esposo com o carro dele e eu com o carro de uma irmã, que ela tinha medo de dirigir à noite na estrada. A irmã Cidinha Tavares. E ela dizia, vai com o meu carro, lotava de irmãs no carro dela. E o meu esposo Joel lotava o nosso carro e ia também.
E mais carros, era um carro atrás do outro na estrada. Eu ia toda semana para lá fazer campanha lá. E aquele enorme barrigão, né? Eu não tive problema nenhum a gravidez inteira. Quando chegou no 8º mês, eu comecei a sentir um pouco de diferença no meu físico. Aí quando eu fui chegando perto dos 9 mesmo ali, eu comecei a sentir dor de cabeça. Mas eu sempre tive muita saúde, então eu não punha aquilo na minha cabeça, sabe? Lá, é coisa de gravidez, né? E chegou naqueles dias, justamente chegando nos 9 meses, realmente eu tive muita dor de cabeça, muita dor na nuca. Aí meu esposo me levou para a maternidade, era umas 4h30 da madrugada. Quando eu cheguei lá, a doutora me examinou, falou, olha, ela não tem dilatação, mas ela não vai voltar, porque ela está muito alta a pressão dela. Olha, amados, quando eu saí da sala que ela me examinou, eu, meu esposo e a doutora, eu lembro que eu andei mais ou menos uns 10, 12 metros no quarteirão, no corredor da maternidade. Não vi mais nada. Eu só acordei depois de 4 dias em coma na UTI. Eu tive eclâmpsia. E a eclâmpsia é terrível. Ela é até às vezes mortal. Leva, vai embora mesmo. Mas eu não fui. Porque o Senhor tinha um plano comigo. Fiquei mal. Fiquei 1 ano para recuperar a minha saúde. Eu cuidei da minha Beatriz 1 ano. Sentindo muita ânsia, muito atordoada, a pressão que não abaixava. Era muito difícil para mim. Daí fizeram cesárea, ainda tinha cesárea para tomar cuidado com a cesárea. Porque eu tive eclâmpsia, eu apaguei. Eu não tinha como ter filho de uma outra maneira. E aí o doutor, não vou falar o nome não, um médico excelente aqui em Tatuí, nossa, médico nome e renome. Ele me operou, ele fez a cesárea, ele foi usado por Deus, porque a eclâmpsia faz a pessoa se debater muito, sabe? A pressão sobe, a pressão desce, então agita a pessoa de uma forma que é só Deus para guardar, e Deus me guardou. Fiquei 4 dias internado na UTI em coma. Quando eu voltei, eu já estava sem barriga. Eu falei, mas cadê minha criança? Aí alguém disse do meu lado, você ganhou uma linda menina. E é linda mesmo, até hoje, minha filha. Com 32 anos, hoje ela já é mãe, me deu um neto lindo, Brian de Campos Leonel, 5 anos de idade. Meu genro, abençoado também, o Washington, papai dele. E é uma linda menina mesmo, a Beatriz de Campos Leonel. Então, amados, quando eu pensei, falei, mas e quem que deu de mamar para ela? Uma outra senhora que estava lá, que ganhou o neném também, cuidou da Beatriz para mim, deu de mamar para Beatriz para mim. Então, amados, são coisas que aconteceram comigo, né? E que Deus não deixou eu partir. Já era para mim ter ido lá no ano de 94. Ela nasceu 5 de março de 1994, a minha linda Beatriz. E já era para mim ter ido mesmo. Só que Deus tinha até falado com meu esposo usando uma profeta. Que ela via o Joel viúvo, isso no momento de um culto. Foi o dia que eu não fui no culto, que eu já estava com dor de cabeça. E meu esposo, eu falei, vai você bem, eu vou ficar aqui porque eu não tô legal. E eu não faltava de culto, eu não gosto de faltar. Aí ele foi, aí ele voltou, falou, nossa, bem, veio a irmã fulana lá, e ela falou pra mim que via eu viúvo. Eu fiquei muito nervoso, eu fiquei chateado com aquela coisa. E aí, ele um diácono muito ativo, ele não parava, ele ficava atento no que o pastor precisava, se alguém precisasse. Mas aquele dia ele falou, eu sentei e ouvi a palavra. Eu falei, fala comigo na palavra. E a palavra veio qual? Ezequias, que ele estava doente, que Isaías foi lá profetizar para ele, que era para ele preparar a vida dele, que ele ia partir.
Aí Ezequias chorou, virou para o lado do canto, assim da parede, para o lado da parede, diz a Bíblia que chorou muitíssimo e falou com Deus. Enquanto ele falava com Deus, Deus falou com o profeta Isaías lá no pátio, onde ele já estava saindo para ir embora. O Espírito Santo falou, volta lá e diz para ele que eu estou acrescentando para ele 15 anos. Joel falou, então a palavra é essa, bem. Primeiro a mulher disse que via eu viúvo. Aí depois veio a palavra no púlpito sobre Ezequias. Ele falou, eu voltei ciente de que a palavra vai ser de Ezequias para você. Você não vai morrer, bem. Eu falei, não vou morrer não. Não vou morrer não. Mas quase. Cheguei na beira. Quase. E ela também, quase, porque precisaram tirar ela às pressas de mim, porque eu me debatia muito, Talvez alguém que está assistindo sabe o que é eclâmpsia. É uma enfermidade que dá no parto. E depois nunca mais dá, né? Porque é quando está grávida que vem reagir o corpo da mulher para dar aquilo. E aí foi um ano, quando Deus falou comigo assim, eu tinha muito mal-estar, mas muito. Aí um dia Deus falou comigo, olha, quando ela fizer 1 aninho eu vou te curar. Eu amém, pai. Eu cuidava dela com o maior carinho, mesmo sentindo mal. Nossa, se fosse dar o lado para o meu sentimento mal, como o meu corpo sentia mal, atordoada, com ânsia, a pressão subia. Eu não teria cuidado dela, mas eu tinha tanto amor que eu ultrapassava, eu deixava de lado aquele mal-estar e cuidava muito bem dela, né? E Deus tinha falado, quando ela fizer 1 aninho eu vou te curar. E fez, Deus curou. Como Ele está no céu, confirma o que eu falo. Fez 1 ano a Beatriz, dia 5 de março de 95. Acabou. Aí a doutora também que cuidava de mim falou, Lisete, que ela proibiu eu de dirigir. Eu fiquei 1 ano sem dirigir. Eu senti uma falta. Aí a doutora falou pra mim assim, né? Quando eu fui fazer meus exames, quando fez 1 ano, ela fez 1 aninho. A doutora falou, Lisete, agora você pode dirigir. Volte. Mas eu voltei com muita luta, porque a gente fiquei 1 ano daquele jeito. Então tinha hora que eu tinha um pouco de temor, né? Ai meu Deus, será que eu não vou sentir mal? Não vou. Eu sempre fui mulher de fé. Eu fui sempre mulher assim de tomar atitude. Não sou melhor que ninguém, mas é a maneira que Deus deu pra mim, né? A minha personalidade é assim, né? Então quando Deus fala comigo, Deus dá o toque em mim, aí, tô indo. Ninguém me segura, só Deus. Quando Deus fala comigo e eu tenho convicção que é Deus que falou, eu faço. Eu faço porque Ele vai estar comigo. Deus vai monitorar, cuidar, zelar da minha vida. E quando eu saí com o carro pela primeira vez, depois de 1 ano, eu lembro que eu fui muito devagar. Eu tinha até medo de entrar nas ruas, né? Então eu olhava bem para baixo, olhava bem para cima, porque eu sempre fui muito rápida. Mas eu fiquei devagar, mas eu comecei a dirigir. Que alegria, gente. E assim foi. Minha filha cresceu, hoje ela tem 32 anos e já tenho meu neto que ela me deu, o Braia de Campos Leonel, que é um anjo gente na terra. 5 anos. Ele fez 5 anos agora, 3 de junho. Ele fez 5 anos. Então, amados, eu estou contando isso porque Deus está me fazendo falar. Esse testemunho é para você entender que os altos e baixos, eles acontecem. Os altos e baixos existem. As grandes dificuldades, a morte nos ronda. Como falou o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então Deus, Ele estava comigo naquele momento e estava com a Beatriz, porque ela até quando foi tirada, né, pela cesariana ali, aberto, depois eu vinha saber que ela nasceu com falta de glicose. Ela teve que tomar glicose após ela nascer, e logo novinha ela já teve que tomar glicose. Mas hoje ela tem uma saúde de ferro, né, uma mulher que Deus é louvado pela vida dela, pelo esposo dela, pelo filho dela, pela vida. Já passou também por tanta coisa, é tão nova, mas já sabe tanta coisa também.
mas em tudo que ela já passou, Deus nunca a desamparou, nem desamparou seu esposo, nem desamparou seu filho. Então, amados, se hoje Deus está colocando na minha boca eu contar essa parte, é para dizer para você que você também tem uma história. Você também tem o que aconteceu já com você. E não pense que é só você. Para cada pessoa, Deus fez uma história. E por que alguém sofre mais do que o outro? Ele sabe a sua estrutura e sabe a minha estrutura. E muitas vezes você pensa que você sofre mais do que o outro, é porque você não está lá todos os dias. É porque você não convive com aquela pessoa. Porque quando Deus ele quer nos ensinar algo, quer aperfeiçoar em nós uma obra, ele passa nós sim em moendas. Ele nos passa sim por grandes momentos de Deus trabalhar nas áreas que Deus tem que trabalhar em nós. Então nunca venha medir a sua vida e ficar medindo a vida do outro. Cada um tem a sua história escrita por Deus. E cada um de nós temos que confiar em Deus e pedir a ajuda de Deus. Pedir a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus, o entendimento de Deus para aquilo que nós passamos. Porque não é por maldade. Não é que Deus esquece de nós. Não é que Deus, ele gosta de judiar de nós, passar nós em dificuldades. Não. Há uma necessidade de Deus trabalhar e forjar a nossa velha natureza. O nosso ego tem que sair. Sabe? Então, cada um tem uma história que foi escrita desde a fundação do mundo. Porque desde lá nós já existíamos na memória de Deus, no pensamento de Deus, no desejo de Deus. Amém? Então você que existe, você que tem passado por tantas coisas, busque a Deus. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que nos guarda de todo mal, aquele que nos carrega no colo quando precisa. O amor de Deus é imensurável, inexplicável, inenarrável, infalível, único. O amor ágape que Deus pode nos dar também para termos, para usarmos, para ajudarmos outras pessoas, outros seres humanos. É o amor ágape, que é o amor de Deus, que a gente se consolida com aquela pessoa na hora da tristeza, na hora da angústia. E nós nos alegramos também na hora depois do riso, da vitória. Mas o amor ágape de Deus tem que estar em nós. O amor que transmite algo para aquela pessoa que está precisando. Então, amados, eu contei até essa parte, né? De que eu tive a eclâmpsia e que eu estou viva. A Beatriz está viva. Mas eu tenho muita coisa para contar. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eterno e soberano Deus, te agradeço pelas experiências que eu tive na minha vida. Todos estes testemunhos servem para glorificar o teu nome através desta tela, Pai. Porque eu sei que esta live ela vai distante, ela vai longe. E eu creio também que meus amados e amadas, eles vão compartilhar esta live com outras pessoas que estão precisando ouvir testemunho para aumentar a fé deles,
para que eles vejam que Deus não cuida só de mim, mas cuida deles também. É só esperarmos, é só aguardarmos, é só confiarmos, né, Deus? É só entregarmos a nossa vida para o Senhor, não é, Deus? E eu te louvo porque eu entrego minha vida para o Senhor. Minha casa, meu lar, meu ministério, minha área material, minha área física, a minha família, que é minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta e tudo que pertence a eles. Eu entrego a Ti agora, ó Deus. Entrego também, Senhor, este povo que já entrou comigo, meus amados, na minha live. Esta é uma igreja, Senhor. Esta é uma igreja, Senhor. Porque a igreja não é aquela que só fica entre quatro paredes, Pai. Igreja somos nós, igreja é o Teu povo quando reúne para buscar a Tua face, para ouvir a Tua voz, para louvar o Teu nome. E esta minha live sempre tem sido um culto de adoração a Ti, Senhor. Com muita simplicidade, Senhor. Porque eu sou uma pessoa simples, Pai, eu reconheço isto. Mas a Tua unção está sobre mim, a Tua virtude está sobre mim. E nesta hora, Pai, eu quero abençoar o Teu povo. Todos que já entraram, os que ainda entrarão. Eu quero abençoá-los, ó Pai, com a bênção da prosperidade espiritual, prosperidade material, física, casamentos, filhos, netos, genros. Senhor, vem abençoar os jovens que entraram nesta live e entrarão. Os adolescentes. Abençoa, Senhor, o de média idade, de idosos. Abençoa, Senhor. Dai vitória a cada vida que entrou e que vai entrar nesta live. Dai vitória a minha família, aos meus vizinhos. Dai vitória a cada um que entrou aqui, Pai. E que o mal saia. Vai para o abismo, onde é teu lugar. Que haja paz, alegria e um sono de paz para todos nós. No nome de Jesus. Amém, queridos? Verdadeiramente entraram bastante gente hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu quero dizer para vocês, esta aqui é a igreja que está reunida, que gosta de buscar, que gosta de ouvir a palavra, que gosta de louvar. Você é a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O cabeça é Jesus Cristo. E nós somos os membros de um corpo que tem que andar unidos, com amor, com carinho, com fidelidade, com sinceridade, de um para com o outro. Esta é a igreja de Cristo. Esta é a igreja de Cristo. Eu e você. Posso dizer até o próximo culto? Amém, amados? Eu tô vendo alguém aqui muito querido, Samuel Fernandes Correia. A vovó tá aqui, Samuel. Esse Samuel, ele é meu neto, sabe? De todo o coração, porque o Samuel, ele não mora aqui em Tatuí. Ele é filho de uma filha da fé minha. Hoje ela já está in memoriam, mas foi uma mulher de Deus. Foi uma mulher que depois que ela se converteu ao Evangelho, enquanto ela estava viva, ela procurou trabalhar na obra de Deus. Né, Samuel? Mas o papai está firme na palavra, né? O papai, eu não vou citar nomes aqui. Papai está firme na promessa de Jesus, né, Samuel? Beijo. E ele me chama de vó e eu chamo ele de neto. Aliás, eu tenho um monte de filhos da fé. Aí, filhos dos filhos da fé são netos? Na Bíblia não tem netos, mas na Bíblia tem filhos da fé. E daí, os próprios filhos da fé inventaram essa. Nós somos netos da fé da irmã. Falei, amém, amém, amém. Vamos ver se eu chego nos bisnetos, tataranetos?
Eu não duvido. Olha lá o Samuel. Isso aí, vó. Amo a senhora de coração, viu? Se você vê que lindo que ele é. Um moção lindo, maravilhoso. Não mora aqui em Tatuí, viu? Mas eu amo Samuelzinho. Samuelzinho nada, Samuelzão, né, Samuel? Um abraço aí pro papai, pros seus irmãos. Fiquei feliz de você estar presente hoje com a avó, hein? Se você se inscreveu no canal da avó, se inscreveu? Irmã Lisete Ribeiro lá no YouTube. Se você se inscreveu, toda vez que eu fizer live, o YouTube te avisa. Tá bom, meu amado? Não sei se eu falei isso já pra você. Mas um abração. Abração. Então, Claudinha, Ana Maria Batista, deixa eu ver aqui. Mário Suarém, irmã Maria. O irmão Mário foi consagrado também, né, irmão Mário? Depois do diácono Joel, isso mesmo. Glória. Tá, amém, irmão Mário, vou orar sim. Rita Maria, que benção. Olha lá, o Samuel entrou aqui, benção vó, lá no começo já. Amanda Fogaça, minha querida. Rosane Betim, Telêmaco Borba está conosco. Deus maravilhoso, ela escreveu. Ana Maria Batista Ferreira. Glória, Rosane de novo. Vilma Pereira. Essa Vilma, ela não perde. Essa é fã mesmo. Já tá inscrito, Samuel? Já, então amém. Um abraço apertado para você também. E agora um abraço apertado para você, irmã, para você, irmão, que também está comigo. E aqueles que entrarão, meu abraço apertado para todos vocês. Uma noite de refrigério na alma. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Foi assim que o salmista falou. Amanda Fogaça Cassimiro, chegou, glória a Deus. Então é isso, amados. O meu desejo é este. E fiquem comigo e inscrevam-se na live, compartilhem a live. Isso aqui é uma igreja de Deus, que estamos aprendendo na palavra com o Espírito Santo de Deus. Eu vou ainda colocar um louvor aqui para nós escutarmos, vamos lá? Grupo Shalom! As vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Glória! Aleluia! Eu amo o Grupo Shalom. Os hinos deles são maravilhosos. Ó Deus do meu amor, e quem mora no santuário do Senhor, aquele que não julga. 15 para 10. Não posso erguer muito o som. Já é tardinho. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Aleluia! As vossas cabeças. Fala pro papai também, Samuel, para ele se inscrever no meu canal. Mostre a live para ele. Aleluia! Louvado e bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nossas vidas e na minha família e na tua família. Deus, eu te agradeço por tudo, Pai. Por esse momento, mas tão gostoso. Eu senti tanta paz ao fazer esta live hoje, Pai. Realmente eu senti a paz de Deus que excede
a todo entendimento. E eu creio que todos estão nesta noite edificados com os testemunhos que o Senhor me deu a lembrar e falar para esses queridos irmãos em Cristo, para esta igreja, Senhor, que o Senhor tem formado na minha live. Aleluia! Glória a Deus! Eu abençoo a todos. Fica comigo, com a minha família, com os meus vizinhos. Fica com cada um de nós desta live também. Em nome de Jesus. Amém? Faz assim com a mãozinha em atitude de recebimento. E o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com as nossas famílias, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém! Amém, amém! Entrou agora a Terezinha Vieira. Beijo, irmã Terezinha. Paz de Deus. Deus abençoe a cada um que entrou nesta live. Tchau, tchau.